Olá, nós estamos iniciando pela TV Câmara mais um programa Araçatuba 100 anos. Este programa, idealizado pela Câmara Municipal de Araçatuba, faz parte das comemorações do centenário do nosso município. Durante todo este ano, nós vamos receber aqui em nosso estúdio personalidades dos mais diversos segmentos sociais, das mais diversas atividades que, a seu modo, ajudaram a construir um pouco da história de nossa cidade. E hoje o nosso convidado aqui no estúdio é o senhor Coginó, que é diretor do Grupo Oriental, uma empresa que se dedica aí aos calçados. E falando em calçados, em oriental, logicamente, nos remete à pessoa do senhor Sacusuquinó, também muito conhecido aqui em Araçatuba. Senhor Koji, eu gostaria que o senhor iniciasse contando um pouco para a gente, o senhor Sacusuquinó, o seu pai, né? Como é que foi a vinda da família Nó aqui para Araçatuba, para o Brasil, né? O seu pai veio do Japão. Sim, o papai veio do Japão. Nasceu num município pequeno chamado Nomatacho, no estado de Hokkaido. E casaram-se lá, tiveram uma filha. E por sinal, na época, como todos os imigrantes vieram no Brasil, é porque os países é sempre a mesma história que repete em todos os imigrantes. Saíram do país, porque o país passando necessidade, a própria família também estava muito pobre e precisava aventurar. O papai resolveu aventurar no Brasil. E foi quando ele escolheu para vir para o Brasil, e chegando no Brasil em 1934. 34. Em junho. Exatamente quando minha irmã Nau fazia 1 ano de idade. 1 ano. Então era um casal recém-casado, né? Seu pai e sua mãe, com a filha de 1 ano. E ele era o quê? Fazia o quê no Japão? Meu pai era lavrador, por sinal, trabalhava na época de verão, pois no inverno era muito frio, é muito frio lá. É neve bem abaixo de zero, 3, 4 metros de altura, é uma coisa... Era uma região difícil. Difícil. O senhor está dizendo uma das mais frias do Japão, né? É mais fria do Japão. Sei. E aqui ele veio para fazer o que exatamente, senhor? Ele veio como imigrante para trabalhar, né? Na lavoura mesmo. Lavoura, isso. Aí, quando chegaram em Santos, vieram diretamente para a fazenda dos ingleses, em Valparaíso, onde ele trabalhou pouco tempo, porque em início de 1934, a mamãe ficou muito doente e, na época, eram poucos médicos, então, ela não tinha e estava com muito problema de saúde e aconselharam ele trazer ela para a cidade. Ajudaram eles a ir para a cidade. Foi quando o papai chegou lá, chegou em Araçatuba, e lá nas imediações da rua, no final da rua Aguapeí, com a Bolívia, um senhor Issei ofereceu um cômodo para eles se acomodarem. Esse senhor chama Kikuchi. Kikuchi. E aí ele se estabeleceu aqui em Araçatuba, ali na rua Aguapeí. Isso em 34 mesmo? Em 34. Certo. Agora, como é que ele se tornou sapateiro aqui em Araçatuba? Foi quando ele veio para Araçatuba e precisava arrumar uma profissão. Tinha que, de todo jeito, arrumar uma profissão. E quando ele optou por ser sapateiro. E foi aprender como aprendiz na Casa Cantagalo. Na época, tinha um senhor japonês que falava um pouco português e comunicava com ele, tentando ensinar como faz o sapato, porque a comunicação era nula, né? Essa pessoa saiu depois de uns 4 meses, aí meu pai não conseguia conversar com o patrão. O que aconteceu? Foi dispensado. Sim. Aí, pelo conhecimento que ele teve em poucos meses, ele resolveu comprar uma máquina de costura para minha mãe e ela começou a ajudar na costura. Hoje falam press-ponto, né? Press-ponto. Press-pontava, o papai fazia sapato.
colocava na sacola e ia vender nas fazendas. Poxa, não era fácil a vida não, né? Era muito difícil, né? E sem comunicação eu teria que estar nas fazendas onde tinha os imigrantes. Para vender para os imigrantes. Tá certo. Foi assim que ele começou a vida e deu certo, né? Deu porque acho que muito trabalho. Ele conta para nós que sofreram muito, né? Porque além de não saber falar, tem a parte da comida que também é completamente diferente. Difícil. É um choque de cultura totalmente, de culinária completamente diferente lá que viviam, né? E ele chegou a fabricar sapatão também? Então, Quer dizer, era sapato, e começou com sapato, com né? sapatão. Ah, o sapatão. É. Na época se usava muito. Depois mudou de endereço, né? Ele foi acabando indo para a Princesa Isabel, naquela mediação entre a Princesa Isabel e a Prudente de Moraes. Aí foi quando ele saiu lá do bairro distante para vir para o centro. Para o centro. Quer dizer, no começo na Guapeí, que o senhor disse, ele praticamente trabalhava em casa, podia-se dizer fundo de quintal, Não, né? Sim, mas logo em seguida ele montou uma loja? Montou uma porta lá e ficou lá, fazendo, né? Certo. Depois veio aqui já para o centro. Aí veio para o centro. Aí acabou mudando desse lugar para a Rua Marechal Deodoro, em mediação número 120, 125, por aí. Quando ele estabeleceu, e a empresa começou a ficar muito sólida e já tinham bastante funcionário. O papai sempre trabalhou com 14, 13 funcionários na época. Ah, é? Era sapataria, selaria oriental. Quer dizer, então, daquela pequena, eu diria assim, confecção, sapataria no fundo da casa, virou uma loja, virou selaria. E esse nome, senhor Koji, sempre foi oriental ou não? Sempre foi, o papai colocou, né, oriental, sapataria, selaria oriental. E nós conservamos esse nome, vem conservando até hoje, né? E ele conseguia se comunicar bem com os funcionários? Ele aprendeu o japonês? No começo era muito difícil. O português? Porque ele trocava muitas palavras. E o significado das palavras em português é muito complicado. Então, quando o japonês já fala um pouco diferente em termos de colocação das palavras. Então ele ia para frente e voltava para trás. E outra coisa que o japonês não consegue pronunciar muito é o L pelo R. E tem outras palavras também, ele demora para aprender. Exato. Entendeu? Mas foi um aprendizado. Eu acho que ele veio para o centro também, tinha muitos amigos aqui. E hoje esses amigos foram embora, mas os filhos também são nossos amigos. Tá certo. Bom, o seu pai é Sakusuke no, né? A sua mãe, Kiyo. Kiyo no. Kiyo no. Isso. Aí vamos falar dos irmãos. Tiveram mais irmãos aqui também. Isso, a família cresceu também. Eles tiveram 9 filhos, né? Uma é no Maeda, que hoje é casado, mora em Campo Grande. A segunda irmã mais velha, ela também se casou, chama Teruko no Kagayama, mora em São Paulo. E tem a terceira irmã, chama Mitsuko no Katsurayama, está morando em São Paulo. Dos 6 que sobraram, o mais velho dos 6 de idade. Aí dos 5, 4 aprenderam a profissão de sapateiro. Inclusive, eu trabalhei até 22, outras 24, 25 anos de idade na sapataria. E um que sempre gostou de estudar, nunca pensou assim, sempre pensou em estudar. E também gostava muito de música. Até hoje gosta. É o Dr. Tatsuo, cirurgião plástico. Esse foi para medicina, o resto ficou tudo na... Ficou tudo na sapataria. O senhor, por exemplo, o senhor nasceu que ano aqui? Em 1942. E viveu sempre na sapataria, então? Sempre. Só a minha irmã mais velha que não
veio do Japão, né? Mas nós mesmos, a mamãe prespontava, e ele pequeno, que, o menor, que já andava, conversava mais, eu levava para a sapataria. Sim. Nós chegávamos a dormir até no colo dela, prespontando. Poxa vida. E como que deu esse crescimento do grupo? Porque o grupo hoje é um grupo conhecido, inclusive já ganhou prêmios nacionais, não é? Deveu-se essa mudança de endereço, principalmente do tempo do meu pai. Como eu havia dito, ele saiu novamente da Marechal, Sim. onde antigamente era a Casa Jaraguá. Depois não era, era 125, e o proprietário ia construir. Aí ele teve que mudar novamente para a Princesa Isabel, 86, onde em frente estava situado o Cine São Francisco. Aí trabalhou mais tempo lá. Em 1955, ele construiu um sobrado, colocou a residência, na frente fez áreas de venda e nos fundos fez a sapataria. Foi onde fixou e ele ficou, trabalhou até esse momento, mamãe também, aí passou a deixar para nós trabalharmos. E nessa época, 1955 para cá, 58 já, 57, nós começamos a vender muito, não conseguíamos mais produzir para atender o público, o cliente. Aí o tecido teve a ideia de começar a comprar e vender mais produto, como sapato infantil, masculino e feminino. Em 1964, o Tetsu teve a ideia de montar uma filial. Até nesse momento, a sapataria Celaria Oriental existia. A partir que montou a primeira filial, a econômica, na Rua Marechal Deodoro 445, nós resolvemos parar com a fabricação. Aí passamos só a conviver. Quer dizer, o grupo hoje não fabrica mais calçado. Falamos em 1964. 64. A partir daí, em 65, montamos a segunda filial, a Mires Calçado, quando nós estávamos lá já, na Rua Princesa Isabel, 86. Certo. A terceira filial já veio na sequência, em 1967. Foi a Pigalle Calçado, onde antigamente era a Casa Yerevan, aqui. Não, Casa Yara, isso, Casa Yara. Compramos o estabelecimento, montamos. Na sequência, compramos uma Estela Calçados também. Certo. O Tetsu, que organizou até 1970. E até então, foi a era da sapataria para a transformação das lojas. Isso. Em loja e lojas, né? Isso. Até então, o senhor fala, são várias filiais, né? Isso. Mas a Araçatuba ainda. Quando é que o grupo isso. começou a sair da nossa cidade para outros municípios? É porque em 1970, 1980, a empresa adquiriu muita experiência. E à medida que foi adquirindo experiência de trabalho, montagem de loja, atendimento ao cliente, compras de calçado, aí o Toshio veio para também trabalhar na área financeira. Sei. Em 1970, 80, a Sakusukenal, ela passou assim, fases difíceis, porque no início da década de 70, os representantes de calçado vinham uma vez por ano. Eles vendiam porque era muito longe. Vinha uma vez por ano, na época difícil, época de inverno, que se vendia pouco.
Quando chegava no verão, ele não aparecia mais aqui. Aí quando foi a ideia de começar a sair à procura de calçado. Aí começou a ir também, já, pouco antes, o Tetsu. Aí eu passei a ir mais vezes, com mais frequência, como em Franca, Jaú, Birigui. O Rio de Janeiro, na época, que só falava em moda. E o Rio Grande do Sul, que é o polo calçadista feminino. E para chegar lá na época, no Rio Grande do Sul, é interessante que a gente torna a lembrar. Saía daqui 4 horas da manhã, no sábado, chegava às 6 horas da tarde em Curitiba, tinha parte das estradas que eram em terra. Muito ruins. Então demorava, no outro dia saía às 6 horas da manhã para chegar às 6 horas da tarde em Novo Hamburgo. Nessas passagens, nessas lutas do dia a dia, a empresa foi com conhecimento, porque a exportação começou em 68, 67, no tempo de Alfineto, de abrir a exportação. O Brasil era um país que exportava muito, como a China exporta hoje. Impressionante, demais. Eu convivi com essa época, e são épocas que marcam assim, dificuldade que um industrial passa a exportar para os americanos. Teve uma ocasião, eu estava lá, uma fábrica hoje que é das maiores do Brasil e tem o maior grupo aglomerado de lojas, tem mais de 120 lojas. Chama Paquetá. Deu uma inflação violenta na moeda e eu estava lá à tarde. Era 4 horas da tarde. Aí tinha um cliente, estavam atendendo cliente, pediram para mim no outro dia. E eu ouvi a conversa que agora eles vão ganhar dinheiro, porque a inflação vai ajudar eles a ganhar dinheiro. Muda de um dia para o outro o preço. No outro dia de manhã apareci lá. Aí um dos diretores veio avisar o outro. Não é possível o que está acontecendo. Aí, por quê? Por que razão? Não, o americano disse que vem amanhã. Eles vêm aqui para renegociar o preço. Então, o americano pode abaixar o dólar, mas o preço, ele paga o preço do dólar mesmo. Exato. E continua pagando o mesmo preço. Se quiser vender para ele, é desse jeito. Foi assim que eu aprendi. Aí, aprendi a ouvir, né? Aprendi também que se traz a moda, não é nessa década de 70, que a moda não vem só também do Rio de Janeiro, como eu ia no Rio, ia para Fenite, trazia-se tudo da Europa. E os americanos também traziam da Europa. Foi quando, em 1980 em diante, comecei a viajar mais. Mais ainda do que viajar. Trazer novidades, a diferença é essa. Novidade. Como nós havíamos dito, adquirindo experiência em feiras no Brasil, nas indústrias, trocando ideias com os fabricantes, aprendendo com os fabricantes também, aprendendo com os lojistas, aprendendo com a evolução das lojas em nível Brasil, porque sem um começo você não faz nada. Nós temos que copiar para aprender. Ah, sim. Hoje são quantas lojas o grupo? E quais cidades? Nós estamos em 12 lojas, né? Nós temos 5 em Araçatuba, sendo uma no shopping, 5 em São José do Rio Preto, 3 no centro, 2 no shopping São José do Rio Preto e outro no shopping Avenida. Em Marília temos mais 2 lojas, um no centro e um no shopping. Mas, particularmente, também, o senhor também tem outras lojas, quer dizer, além do grupo... Sim, o Tetsu tem 2 lojas em Bauru. Tá certo. E eu tenho 2 lojas, uma em Uberaba e outra em Uberlândia. Tá certo. Então, o legado do pai realmente deu frutos. Sim, ele nos educou para nós sermos sapateiros,
graças a Deus, aprendi a profissão, por isso eu tenho facilidade de conversar com os industriais, porque realmente a gente entende de calçado. Agora, senhor Corge, são muitos empregados? Sim, nós trabalhamos hoje? Em torno de 300 a 320 funcionários ao ano. 300, 320. A gente tem uma informação de que vocês, até uma política do próprio grupo, né, que muitos funcionários ficam lá por muitos anos. Tem esses casos aqui? Sim, fica assim. Desde o tempo do meu pai também era sempre uma pessoa que gostava de estar sempre junto com os funcionários. Ele sempre teve bons funcionários. Daí, o que nós aprendemos foi ter bons funcionários. Até 1980 também, quando eu estava aprendendo mais, tendo mais experiência, eu também fui fazer a faculdade de administração. E na época, a empresa estava exigindo demais de mim. Eu fiz a administração uns 7, 8 meses. Foi quando eu aprendi o que é uma administração, como se administra uma empresa. Porque a empresa que eu tinha, não era enorme, mas era uma empresa que daria para começar desde que eu aprendesse como delegar poderes e administrar, porque sozinho você não faz nada. A empresa foi crescendo e funcionários ficando cada vez mais com nós, funcionários de responsabilidade, E eu fui administrando porque eu tomava parte da empresa e precisava evoluir a empresa, né? E sem elementos eu não conseguiria fazer. Foi que começamos a crescer. Trabalhar. Por causa de colaboradores que nós temos. Certo. Agora, senhor Corge, o seu pai, que foi o fundador de tudo isso, desse trabalho, ele faleceu quando? Em 1982. Tinha quantos anos na época? 72 anos. 72 anos. A sua mãe está viva? Minha mãe está viva, está com 95 anos. Graças a Deus ela está muito forte. Seu pai foi homenageado em Araçatuba, tem uma praça com o nome dele? Sim, ele tem uma praça. Nós estamos muito felizes com isso. Inclusive nós estamos reformando para ver se nós inauguramos no aniversário da cidade. O senhor acha que, só mais encerrando já praticamente o nosso programa, o caso do seu pai, da sua família que veio do Japão, é um caso assim bem, eu diria, que traduz bem a imigração? Tiveram o problema da doença, da língua, as dificuldades todas. Foi esse o trajeto dos imigrantes nesse centenário? Teve problema mesmo na língua, né? A doença foi a minha mãe que esteve doente, muito doente, veio à procura de médico mesmo, né? Valeu a pena? Valeu, porque nós temos ali, a empresa continuou crescendo, né? Montamos loja em São José do Rio Preto, que na época eu tinha um nome para colocar lá. Eu achava Oriental Calçado um nome em Araçatuba, mas em São José do Rio Preto, com uma praça maior, muito mais concorrente, eu imaginava se colocasse um nome mais sugestivo, talvez seria melhor. Aí comecei a fazer a pesquisa entre os clientes antigos da loja, que até hoje eu vejo elas dizendo para mim, né? Porque o nome seria Cadouro Calçados e Confecções Limitada. Aí ela falou, a todas as clientes, incrível, falou que, por que não Oriental Calçado? Ela é um nome, acostumamos com ela, é um nome que nós procuramos já para comprar o produto de vocês. Os seus produtos realmente estão dentro da moda. Pode colocar esse nome em São José do Rio Preto que vocês vão fazer sucesso. Aí eu tive a ideia de Oriental Calçado e registrei um slogan, a moda aos seus pés. Abri uma loja em São José do Rio Preto que foi um sucesso total.
o sistema de abrir a loja, a gente vai adquirindo experiência, mas para montar a primeira loja, eu fiz pesquisa no Rio de Janeiro, no shopping que tinha no Rio. Antigamente falava muito na Avenida Visconde de Pirajá, falavam São Paulo, tinha Guatemi, e estava construindo o Eldorado. Fui lá, entrei, fazendo as lojas. Fui em Campinas, estava montando Iguatemi em Campinas, e voltei. Quando eu voltei, eu comecei a pensar como seria a loja. Aí veio uma ideia, fazer uma loja, como falava muito nos anos 80, Dance Days, boate e tal, espelhado, deu. Mas fazer uma loja espelhada. Eu ia colocar Cadouro, não adianta mais, fazer uma loja toda dourada. Ou então fazer espelhada, em espelho fumê. A aceitação foi tão grande que ela ficou toda iluminada, que a molecada da escola, tudo, entrava gente que não parava mais. Foi 5 meses sem parar. Só isso já marcou o nome, né? Marcou o nome. E no mesmo ano, nós recebemos a premiação lá de São José do Rio Preto, o lojista, o comerciante do ano, sendo o melhor empreendimento do ano. São Paulo também se for homenageado. Fomos. Mas nessas sequências, montamos também em São José do Rio Preto outra loja, com o nome de Estela, e que foi muito bem. Começamos a faturar muito, foi bom. E também montamos em Marília, em 1982. Fomos bem recebidos pela prefeitura, pela associação comercial, que também nos elegeu como comerciante do ano. Maravilha. Então, nossas passagens para as duas cidades foram muito boas. Maravilha. Nós já estamos chegando ao final do nosso programa, Sr. Koji. Eu gostaria muito de agradecer a sua presença e dizer que esses depoimentos que estão sendo tomados aqui também vão fazer parte futuramente de um livro do próprio comitê organizador do Centenário de Araçatuba, que é para ficar exatamente para a nossa memória, né? Muito obrigado aqui pela sua presença do Grupo Nó. Eu gostaria de agradecer a TV Câmara. Tudo bem? Tem. Principalmente o senhor diretor, a imprensa falada e escrita, e a todos os colaboradores da empresa, que são nossos funcionários, que sempre batalhou conosco, sem eles não fazer nada. Principalmente toda a Araçatuba, região de Rio Preto, Marília, que nos apoiaram, os clientes comprando, que nos dão as forças de estarmos como nós estamos. E também agradecer às esposas que sempre deixou nós trabalharmos à vontade, principalmente a minha, a Kyoko, que sempre esteve apoiando e dando força para mim, cuidando dos filhos. Muito obrigado a vocês, muito obrigado a toda a Araçatuba. Ok, nós agradecemos então a presença do Sr. Koji Nó, diretor do Grupo Oriental Calçados, aqui de Araçatuba, e que veio nos falar um pouco da história que começou com os seus pais vindo do Japão e se estabelecendo como sapateiros aqui em Araçatuba. É mais uma história que faz parte desse nosso calendário do ano de 2008, onde a cidade comemora o seu centenário. Obrigado por sua audiência e até lá.